também nessa extremidade. E aqui seria um carbono secundário também. Aqui seria um carbono terciário, esse de baixo aqui, ó. Não sei se vai dar para escrever direitinho, mas o de baixo seria um carbono terciário. Por quê? Porque ele tá ligado aí a 3 carbonos, embaixo, em cima e outro em cima, certo? Então, quantos carbonos primários a gente tem? 1, 2, 3. A gente tem 3 carbonos primários. Da mesma forma acontece aí no composto de cima, aqui, ó, onde a gente tem o CH3. Aqui a gente já tem uma diferente que é o C-O, né? Que aí nós também temos a questão do heteroátomo. Então esse composto é composto por ser 6H10O2. Na questão da química orgânica, a gente tem as estruturas também. Na questão das estruturas, para localizar, né, a questão dos carbonos, a gente tem a cadeia simples e a cadeia mista. Cadeia simples é quando há um ciclo, ou seja, ciclo tem a ver com a cadeia fechada, cadeia carbônica, ou seja, hidrocarbonetos, carbonos fechado. Então, que é esse triângulozinho aí, que é uma cadeia fechada, uma cadeia simples. A cadeia mista ela é composta por uma cadeia fechada, que é esse quadradinho aí, e uma cadeia aberta, que é essa ramificaçãozinha aí, que ela é considerada uma cadeia aberta. Que é essa daqui também, ó, uma cadeia aberta. Uma cadeia aberta. Aí seria uma cadeia aberta aqui, certo? Aqui seria uma cadeia, aromática, uma cadeia aromática. Aqui seria uma cadeia aromática, né? Que nós temos aí a questão do benzeno, que logo eu vou falar um pouco sobre o benzeno, certo? Aí seria uma cadeia aromática que a gente tem a questão do benzeno. E ele pode ser caracterizado como isolados ou polinuclear e polinuclear condensado, que é quando eles estão juntinhos. E esse daqui é chamado de polinuclear isolado. E nós temos aí a questão da aromática e a questão do benzeno. E aqui também ele é um mononuclear, ou seja, só tem um compostozinho aromático. Aí, como exemplo, a gente tem o naftaleno, que ele é um polinuclear, ou seja, um polinuclear condensado, questão da naftalina, que é aí aquelas pedrazinhas que a gente coloca no guarda-roupa para espantar os insetos, dar um cheirinho melhor à roupa. Aí é um exemplo de polinuclear condensado. Na química orgânica, a gente tem as cadeias abertas, que elas são chamadas de acíclica ou alifáticas. Então, aquelas cadeias abertas que eu mostrei no slide anterior é chamada de acíclicas, ou seja, o A de negação não tem ciclo, ou seja, ela não é fechada, ou alifáticas. O alifática, ele vem do termo não aromático, ou seja, sem benzeno. As fechadas, elas são fechadas com benzeno, que são chamadas de aromáticas, e os sem benzeno, que são chamadas de alicíclica, ou alifática mais alicíclica, ou seja, são alifáticas abertas, no caso, mais uns cíclicas, que são ciclo fechados. E a alifáticas, que são as não aromáticas. Aqui, nós temos a questão da química, na química orgânica ainda, sobre a questão se ela é normal, se ela é saturada, se ela é insaturada. Um composto orgânico, a química orgânica vai ser saturada quando ela não tiver a questão da ligação dupla entre os hidrocarbonetos. Então, aí ela vai ser saturada, que é nesse primeiro exemplinho aí. Ela vai ser saturada, ou seja, só tem ligações
simples entre carbonos, então ela vai ser saturada normal, ou seja, não tem ramificação. Vai ser normal quando ela não tiver ramificações, que é esses raminhos aqui. E a insaturada vai ser quando a gente tem ligação dupla entre carbonos. Então, insaturada aí vai ser a questão da ligação dupla entre carbonos. Então, toda vez que a gente achar essa insaturação, a gente vai ver que ela é ligação dupla, insaturada. E vai ser também normal porque é uma cadeia aí aberta, né? E ramificada, quando ela tiver esses raminhos, certo? Entre as moléculas. E ela vai ser também saturada porque só tem ligações simples, não tem nenhuma ligação dupla entre carbonos. E tem que se atentar também na questão que eu chego já da nomenclatura dos hidrocarbonetos, né? Questão da insaturação, a questão das ramificações, a gente sempre começa a contar, sempre dá um ênfase na questão das ramificações e das insaturações também. Aqui, um exemplo na química orgânica, nós temos a questão da heterogênea e da homogênea. Um composto ele vai ser heterogêneo quando a gente tiver o heteroátomo. Como eu falei no slide anterior, o heteroátomo vai ser um composto diferente de carbono que está entre carbonos. Então, por exemplo, aí nesse exemplinho, aqui a gente tem um heteroátomo. Então, ela vai ser heterogênea, certo? E a homogênea é quando a gente não tem heteroátomo entre os compostos de carbono. Como é o exemplo aí. Mas tem essa hidróxido aí, o OH. Não, o OH não está, né, inserido aí, não tem nenhum Ozinho entre carbonos, então ela vai ser homogênea. Só vai ser heterogênea quando tiver um heteroátomo entre carbonos. A gente tem outros exemplos aí, a questão dessa cadeia aqui, que ela vai ser uma cadeia aberta, ou seja, vai ter bastante ramificações. Ela vai ter a questão da saturação, ou seja, porque ela tem a ligação dupla aí, e ela vai ter um heteroátomo aí nesse meizinho. Mas por que o cloro aqui em cima, ele não vai ser um heteroátomo? Porque ele não está entre carbonos, certo? Então, ela vai ser heterogênea também. E lembrando esse normal aí, por que ele vai ser normal e não a questão vai ser ramificada, enfim. E a cíclica, aí nós temos a questão do ciclo, né, que ela é fechada, certo? Ciclo, lembra de fechado. E a questão da ramificação aqui também. E a questão da insaturação entre carbonos. Quando vocês verem essa questão desses bastãozinhos aqui, sempre lembre que nas extremidadezinhas a gente sempre vai ter carbono, hidrogênio. Fica muito difícil aqui para me demonstrar. Carbono, hidrogênio, certo? Carbono e hidrogênio. Então, aí ela vai ser cíclica, ramificada, insaturada, porque tem as ligações duplas aqui. E vai ser homogênea, ou seja, não vai ter heteroátomo. Aí, na química orgânica, ele vai ter a questão da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Nos hidrocarbonetos, a gente tem a seguinte estrutura para nomear o composto orgânico. A gente tem na ordem o prefixo, infixo e o sufixo. Ou seja, o prefixo, o nome que vem primeiro, o infixo no meio e o sufixo depois. A nomenclatura do hidrocarboneto segue três estruturazinhas. O número de átomos do carbono prefixo. Esse número de átomos, a gente sempre observa a cadeia principal de carbonos. A gente conta a quantidade de carbonos que aquela cadeia principal tem para ver se ela tiver um carbono nessa cadeia principal, então vai ser met. Se ela tiver 2 carbonos nessa cadeia principal, vai ser et. 3 carbonos, prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 octo e assim sucessivamente. E no infixo, o infixo ele vai ser
vai ter 3 infixos, que não tá aí, mas é o N, o AN, quer dizer, o EN e o IN. O AN a gente vai usar no infixo, ou seja, no meio, quando tiver ligações simples. Então, só quando tiver um ligante, por exemplo. Ligações simples, né? Nenhum é simples. Ligações simples, ou seja, tem um carbono no meio. Ligações simples do lado, só uma barrinha. Ligações, deixa eu botar bem aqui, uma ligaçãozinha. O EN é quando tiver duas ligações entre carbonos, e o IN é quando tiver 3 ligações entre carbonos no infixo. E o terceiro é o grupo funcional, que é o que vai ficar no final da nomenclatura, que é o O. Ou seja, o hidrocarboneto, na sua nomenclatura, na questão do grupo funcional, vai ser o sufixo O no final. Como eu falei, há diversas nomenclaturas. Dentre eles, nós temos o álcool também, que é muito importante, que é um carbono ligado à hidroxila, OH. E o seu sufixo vai ser OL, como exemplo. E nós temos vários, como amina, amida, a acetona também. Então, cada um vai ter essa questão da nomenclatura. Aqui eu trouxe alguns exemplos na questão da estrutura, para a gente relacionar aqui. Nesse primeiro exemplo, a gente tem na cadeia principal quantos carbonos? A gente tem 1, 2, 3 carbonos. Então, quando é 3 carbonos na cadeia principal, o prefixo vai ser qual? Met. Então, vai ser met. Met na cadeia principal. Logo em seguida vem o quê? Vem o infixo. Entre essas moléculas de carbono só tem ligações simples, então só tem uma ligação. Então, a gente vai colocar o AN. O AN, certo? E o sufixo, como a gente sabe que é a ligação de carbono e hidrogênio, hidrocarboneto, a gente coloca o Ozinho, que é o sufixo. Então, fica metano, o nome do composto. Nesse segundo, a gente conta também quem está na cadeia principal, ou seja, sem ramificações, quantos carbonos tem. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando a gente tem 7 carbonos, a gente vai colocar o hept, que é o AN, novamente, porque é só ligações simples, e o O, que é o sufixo dos hidrocarbonetos. Então, heptano. Aqui a gente tem outra estrutura, que ela vai ser diferente das demais, que vai ter o ciclo, né? Então, quando tiver esse ciclo assim, a gente destaca o nome antes, porque de acordo com a IUPAC, que é aí que dá a nomenclatura dos compostos, a instituição que dá a nomenclatura dos compostos, ela exige aí que siga essas regrinhas, né? Então, fica aí. Na primeira, a gente conta a quantidade, né, também de carbonos. Então, primeiramente, a gente coloca que é um ciclo, porque é um ciclo fechado. Então, a quantidade de carbonos é 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 a gente coloca pente. Pente. E vai ser ligações simples, né? Uma ligação entre carbonos, então vai ser AN. E o sufixo vai ser O. Então, ciclo pentano. Na de baixo, a gente já observa uma diferençazinha, que vai ser aí a questão da ligação dupla. Nisso, a gente coloca o nome também, ciclo. Aí, a gente dá um destaque aqui, porque aqui tem uma ligação dupla, no caso, né?
essa ligaçãozinha dupla aqui, a gente tem que destacar. Aqui, essa ligação dupla a gente tem que destacar. Então fica ciclo, pente, eno. Por que eno? Porque é uma ligação dupla. Então, ligação dupla a gente coloca eno. Aqui no caso, uns exemplos da nomenclatura da química orgânica entre hidrocarbonetos. Aí, como eu falei anteriormente, eu vou falar um pouco sobre o benzeno. O benzeno, ele é... Eu botei esse exemplo aí é o formato, né, do benzeno, que é bem semelhante à questão aí da fórmula do benzeno, que é esse hexágono. Então, o benzeno, ele é uma fórmula bem... que se assemelha à colmeia de abelha, que ela vai ser um hexagonal. E, diferentemente, ela é bem prejudicial do mel da abelha, o benzeno não é nada nocivo para nós seres humanos. Ele é característico também sobre esse líquidozinho amarelo, só que ele também é muito prejudicial a nós seres humanos. Ele é encontrado em petróleo, na questão aí das queimadas, também aparece na fumaça do cigarro, tem um composto na fumaça do cigarro, mas ele é de suma importância para a química orgânica, porque ele serve aí nas cadeias aromáticas para fazer a interação com outras moléculas também. Ele é composto por 6 moléculas de carbono e 6 de hidrogênio, certo? Com ligações duplas alternadas, então isso faz com que ele consiga, né, representar formas estruturais, mudando a estrutura dos elétrons que fazem parte. Então, ele é de fato de suma importância. Mas ele é extraído aí da natureza, nos vulcões também ele é encontrado, o benzeno. Ele não é... Sim, e a questão do odor, entre aspas, dele, é bem característico doce, né? A semelhança aí da colmeia, né, de abelha. Ele é doce, o aroma aromático dele, o aroma dele é bem doce. Então, mas não é nada nocivo para nós. Então, se chegar em contato com a gente tem vários sintomas, né? A questão da ânsia, enfim, pode chegar até a morte, caso tenha contato direto com o benzeno. E é isso, muito obrigada pela atenção e até mais. Um beijo. Bom, vou falar um pouco sobre a minha trajetória estudantil. Eu entrei no Alfa em 2021, aí eu tava tendo a época da pandemia. E eu queria falar um pouco sobre os professores, né? Não dá pra falar de todos, né? Mas ao longo desses 3 anos, só queria dizer que foi muito especial pra mim, por causa que, querendo ou não, marca, né? De um jeito ou de outro. E eu queria deixar um abraço, né? Para cada um dos professores, para Mara, Rafael, Lalau, Juju, Iol, Amadeus, Karine, todos moram no meu coração, o Everton, né? Ave Maria, amo todos. Tia Daiane, amo todos. E se faltou alguém, beijo.